E aí, galera, como é que vocês estão? Prof. Fafatuaina na área. Primeirão, saudade de vocês, tudo tranquilo? Filé. Vamos para a aula de história, aula muito importante também. Todas as aulas são importantes, né? Mas essa aula é importantíssima por quê? Porque fala na questão religiosa, né? Na questão do cristianismo. Olha que interessante. Um exemplo, quando só tinha igreja católica. Aí depois surgiu a igreja ortodoxa. Então, entre aspas, o início do protestantismo, né? E assim diante, né? Beleza? Vamos lá então? Tranquilo. Que aula que é, pessoal? É a aula 15 da apostila, tá, pessoal? O Império Bizantino e o Império Franco, ok? O Império Bárbaro Cristão. Tamo junto? Vamos começar? Para de conversar, professor Fafá. Ó, rimou, hein? É isso aí, galera. Vamos lá então. Importantíssimo também para quem quer prestar um concurso, fazer o Enem. Essa aula é muito boa mesmo. Vamos lá então. O Império Bizantino, galera. Primeiro, o Império Romano, que tinha sede em Roma, ele cresceu tanto, já estudamos isso, cresceu muito, que não tinha como controlar ele. Aí ele foi dividido em duas partes: Império Romano Ocidental, capital Roma, e Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Beleza, pessoal? Região ali da Turquia atualmente, aquela Ásia ali, tá? E um pouco da Europa também. Beleza. O Império Romano Oriental continuou firme. Já o Império Romano Ocidental de Roma foi fragilizado, fragmentado. Em 476, né, depois de Cristo, ele foi fragilizado, foi destruído por invasões bárbaras germânicas. Top. E o Império Romano Oriental, que é o da Igreja Ortodoxa futuramente, permaneceu intacto e também se chamando de Império Bizantino, beleza? Bizâncio. Qual era a característica do Império Bizantino? Qual era a característica do capital Constantinopla? A característica era cultura grega, várias características que os gregos utilizavam antigamente, o Império Bizantino trouxe para ele. E as tradições romanas, tipo também essa questão de jurisdição, né, a questão de leis. Então, a cultura era baseada nos gregos, o Império Bizantino, mas a política, a estrutura era baseada na questão dos romanos. Olha que interessante. Então, o Império Bizantino ele tinha um tiquinho de grego e um tiquinho de romano. Beleza? Já aqui, quem era o líder? Era um líder supremo, absoluto. Ele era um estilo imperador, mas eles chamavam de Basileu, tá? Eles chamavam de Basileu. Esse Basileu, o imperador, ele tinha um poder absoluto lá no Bizâncio, lá no Império Bizantino. Ele era o que comandava, porque ele era como fosse um poder divino, como fosse um poder divino. O principal imperador, pessoal, um dos que dá para a gente destacar do Império Bizantino, não o principal, mas que dá para destacar, é o Justiniano. O imperador Justiniano foi que criou o Código Civil, o Código de Leis, né, baseado no Império Romano. Beleza, galera? Top! Outra coisa interessante, que mesmo o Império Romano se fragilizando em 500 depois de Cristo, 600 depois de Cristo, 700 depois de Cristo, e surgindo o Reino Franco, reinos bárbaros cristãos, e depois esses bárbaros germânicos que invadiam, muitas minisséries, muitas séries na Netflix mostram isso. Eles invadiam o Império Romano Ocidental e fragilizou ele. O que aconteceu? O cristianismo continuou. Por quê? Porque lá no Reino Franco, o rei Clovis, ele se converteu ao cristianismo. Então, aquele cristianismo que o Império Romano Ocidental tinha, da Igreja Católica, continuou, porque lá no Império Franco, né, no Reino Franco, o rei Clovis, ele foi e se converteu ao cristianismo. E continuou tendo a ligação com o Papa, entendeu? Igreja Católica, Papa Supremo e o Reino Franco. Então teve aquela ligação. Já no Império Romano Oriental, aquele que ficou intacto, aquele que chamava-se Bizantino, ele não aceitava, ele não queria ter esse domínio da Igreja Católica em cima da sua religião. Foi aí, pessoal, que surgiu primeiro a iconoclastia. Iconoclastia. O que foi isso? A Igreja Católica, o Império Apostólica Romana, ela idolatrava assim, ela idolatra agora, ela idolatra
idolatrava imagens religiosas e queria que impor isso em Constantinopla, no Império Bizantino. E eles não aceitaram, eles proibiram. Então, no Império Bizantino era proibido idolatrar imagens religiosas. Por isso que o prof. Fabrício Fafá falou que é aí que começa a surgir a questão do protestantismo, tá? E, né, depois Lutero, Calvinismo e assim em diante. Mas olha só, então, iconoclastia era que o Império Bizantino falou, opa, aqui não, aqui a gente não vai idolatrar imagens. E o Império Franco fazia isso. Outra coisa interessante foi a cisma do Oriente, o cisma do Oriente. O que foi? A Igreja Católica tinha o Papa. E esse Papa, ele tinha um domínio sobre os impérios bárbaros, franco, sobre o Reino Franco. Esse Papa, né, o Papa Leão, ele queria o quê? Ele queria dominar também o Império Bizantino, uma Constantinopla e tal. Foi aí que ocorreu a briga, né? Ocorreu uma briga entre as duas partes. Porque antes a Igreja Católica controlava tanto o Império Romano Ocidental como Oriental. Tanto esses reinos e o Império Romano Ocidental como o Império Romano Oriental e o Império Bizantino. Houve um conflito. E esse conflito chamou-se conflito político ali da igreja. Chamou-se Cisma do Oriente, isso mesmo. Aonde que o Império Bizantino, antigo Império Romano Oriental, capital de Constantinopla, não queria mais ter domínio, ou seja, não queria ser mais dominado pelo Papa da Igreja Romana Católica Apostólica lá do Império Reino Franco, antigo Império Romano Ocidental. Houve um desligamento. É aí que surge a igreja, né, a igreja ortodoxa cristã. É aquela, né, que não queria mais ter o Papa como seu líder máximo. Que essa igreja, essa parte do bizantino tinha o patriarca, né? E a parte da ocidental tinha o Papa. Então houve esse conflito. Resumindo, o Império Bizantino, então aí, pessoal. Antigo Império Romano do Oriente, Oriental, capital Constantinopla, na região da Turquia ali, aquela região entre Europa e Ásia. Tinha cultura grega, tradições gregas, mas tradições romanas, principalmente na questão jurídica, beleza? O imperador era chamado de Basileu, tá? Outra coisa interessante, iconoclastia era o quê? Quando a partir desse momento foi que o Império Bizantino não adorava mais imagens religiosas. Cisma do Oriente foi quando ocorreu a divisão da Igreja Católica. A Igreja Católica continuou sendo católica apostólica romana, lá no Reino Franco, mas aqui ela se tornou ortodoxa, beleza? São cristãs, mas de maneiras diferentes. Já lá nos reinos bárbaros, o Reino Franco, que hoje ali na região atual França, mais ou menos, ela foi o primeiro a se converter ao cristianismo. Eles acreditavam em vários deuses pagãos lá, segundo eles. Aí o que aconteceu? Com o primeiro rei foi o rei Clovis. Rei Clovis foi o primeiro rei do Reino Franco que se converteu ao cristianismo, tendo uma aliança com a Igreja Católica, com o Papa naquele período. Com isso, depois, seus antecedentes, tal, Carlos Magno foi o rei franco, nós já estudamos sobre isso, que mais expandiu o território franco, que mais conseguiu, né, ganhar territórios. Ele fez um grande território. Só que depois, quando Carlos Magno morreu, seus sucessores não conseguiram administrar esse vasto território. E até a igreja também, naquele vucu-vucu. Foi aí que o Império Franco começou a se fragilizar. Tá? Então, olha só que interessante. O Império Bizantino, por muitos anos, permaneceu intacto. O Império Romano Oriental. Ele tão forte que era que ele conseguiu se desvincular da Igreja Católica Romana e criar sua própria religião, a Igreja Ortodoxa. O que a Igreja Católica fez, romana? Não ficou parada. Ela articulou, né, e penetrou nos reinos bárbaros e ali se instalou o seu modelo de cristianismo. E por muitos anos ficou, até hoje está lá na região da Itália e pelo mundo. Como também a Igreja Ortodoxa e os protestantes, né, e assim em diante. Beleza, galera? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a atividade para o professor, atividade número 1, tá, o em classe, que é dissertativa, e a tarefa mínima, exercício 1, 2, 9 e 10 do capítulo 7. Beleza, meus anjos? Não esqueçam, aula 15, atividade é a única que tem, e a tarefa mínima em casa, tá? Um abraço, não esqueçam de ir lá no YouTube do
professor, dá um like, se inscrever, um abraço. Beijo do gordo.